Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Sou eu, a professora Juliana, para mais uma aula de Geografia. Como o ser humano transforma a paisagem. Nós vamos pegar o livro 2, na página 200. Vamos lá. Vamos retomar lá o comecinho da página 200? Sabemos que a natureza, ao longo de bilhões de anos, construiu as bases físicas sobre as quais vivemos. Com isso, conseguimos recursos e podemos transformá-los e adaptá-los para melhorar nosso conforto e nossa vida. Porém, essas ações das sociedades têm causado grandes alterações nos ambientes naturais, o que é um grande problema para futuras gerações. No Conversa Vai, vamos ver lá o que nós já falamos. Observamos lá a imagem de abertura, certo? Descreva o relevo da paisagem que você está vendo e depois responda. O que está acontecendo na imagem? A paisagem mostrada é natural ou é artificial? Como que é, pessoal, o relevo aqui desta paisagem? Como que é aqui? É um plano? É inclinado? É uma depressão? Nós estamos vendo praias, montanhas. O que que vocês sugerem que tem aí nessa imagem de abertura do nosso capítulo? Vamos lá então. Conversa vem. A imagem demonstra a ação do ser humano na natureza. Ela exemplifica uma das maneiras como transformamos as paisagens naturais. Quais são as características principais do local onde você mora? Quais são as características principais do local onde você mora? Você considera que ele foi bastante alterado pela ação humana? Isso aqui é a pergunta, essa pergunta tem a ver com a tarefa da aula anterior, que eu pedi que vocês pesquisassem sobre a sua rua. Agora que você pesquisou, me diga aí, você acha que teve muita alteração, teve muita influência da ação humana na sua rua? Houve muita modificação por conta de ações do homem? O objeto digital que nós temos aqui, olha lá, tipos de paisagens, olha lá, nós temos aqui, aparentemente, que não foram modificadas. Qual que vocês acham aqui? Olhando que elas não foram modificadas. Paisagens que não sofreram modificações. Opa. Aqui, pessoal, vou retomar com vocês. Eu confundi esse joguinho aqui. São os tipos de paisagem. Aqui nós temos exemplos de paisagens que aparentemente não foram modificadas, que não sofreram modificações. Olha lá, nós temos exemplos de paisagens naturais, ok? Que elas não tiveram alteração por ações do homem. Número 2, vamos ficar ali. Paisagens que foram pouco modificadas, ou seja, que o homem interferiu, mas não alterou totalmente o espaço. Aqui, ó, temos a imagem de uma praia, por sinal muito bonita, e uma casa que foi construída ali na beira da água. Nós temos aqui também uma paisagem de uma montanha, que aparentemente ela não foi destruída, e tem uma casa que está ali no meio da paisagem, ela foi pouco modificada. E na primeira imagem, a mesma situação. Agora vamos ver imagens que foram muito modificadas pelo homem. Olha lá, são grandes centros, grandes cidades. Olha essa última foto aqui, por exemplo, mostrando bem o mar de casas ali que a gente vê, né? O fundo dela são só casas. Essa imagem do meio, prédios, asfalto. Aqui, ó, ponte sobre este rio no meio da cidade. Então, foram paisagens que sofreram muitas modificações. Se você quiser retomar o seu realidade aumentada, o seu objeto digital, você pode acessar pelo seu livro digital, ok? Aí você vai acessar igual eu estou aqui. Aí pode olhar novamente as paisagens que não foram modificadas. Opa. Travou. Paisagens não foram modificadas, paisagens que foram pouco modificadas e as que foram
muito modificadas, ok? Então vamos lá continuar. A paisagem que observamos. Observando as paisagens que nos cercam, podemos perceber as características do relevo. Por exemplo, notamos se ele é plano ou inclinado, se apresenta serra ou morros, se é baixo ou alto e etc. É possível também perceber os leitos dos rios, as encostas, entre outros elementos. Relevo é a forma da superfície terrestre. Então, lá naquela capa de abertura que nós vimos, ele era um relevo como? Ele é um plano baixo, ele é plano, né? Ele não é inclinado, não é um morro também, não é? Então, tá bom. Na maioria das vezes, as formas de relevo que compõem as paisagens das cidades sofrem grandes modificações, causadas principalmente pela ação da sociedade e suas máquinas. Por isso, algumas partes do relevo podem ser artificiais, ou seja, construídas pela ação do ser humano para que esse relevo receba edificações, ruas, parques, praças e etc. Então, muitas vezes o homem acaba destruindo o relevo para que ali ele possa construir algo que seja útil para nós, seres humanos. Mas isso não só tira a paisagem natural, como pode muitas vezes ser prejudicial à nossa saúde, principalmente com o decorrer do tempo. Até então, tudo parece bastante normal. Porém, o desenvolvimento de máquinas cada vez mais modernas e eficientes, somado ao crescimento da população mundial, levou a um processo de transformação que nem sempre é benéfico à natureza, o que tem causado grandes problemas ambientais. Nos dias de hoje, os seres humanos são considerados os maiores agentes transformadores da paisagem, pois as mudanças provocadas pelas sociedades são muito rápidas se comparadas às ações da natureza. Então, olha lá, uma ação da natureza que modificou a paisagem original, aqui é um exemplo. Ó. Crateras como a da imagem existem em todas as partes do mundo e são um exemplo claro da ação humana na paisagem, que é uma ação humana, eu falei natural, não é? É ação humana, ok, pessoal? Então, olha lá o que o homem fez aqui. Olha o tamanho dessa cratera. Por que será que foi causado isso? O que será que o homem fez que causou este buraco aqui? Nós temos aqui outro objeto digital relacionado a problemas ambientais. Olha lá. Atividades ligadas ao setor agrícola, quando não realizadas com devido cuidado, podem causar sérios danos ao meio ambiente. A pecuária, quando praticada de forma extensiva, necessita de grandes áreas, o que leva ao desmatamento de florestas para a produção de pasto. Então, olha lá, são só animaizinhos se alimentando, professora. Mas antes ali era uma grande área florestal que precisou ser destruída, ou seja, tirou o que era natural daquele lugar para plantar o pasto e se criar animais, ok? O desflorestamento também ocorre para ampliar a área de agricultura nas chamadas fronteiras agrícolas, em regiões de cerrado e na floresta amazônica. Olha lá que tristeza, ó. Reparem que aqui ainda tem bastante árvores, florestas, mas no meio tem lá uma área que foi desflorestada, desmatada. Sem a cobertura vegetal, a água da chuva carrega o solo com mais facilidade no processo chamado de erosão. Olha esses espaços aqui no meio do solo, ó. Isso aqui tirou a vegetação que era natural daqui do ambiente, o solo ficou sem proteção nenhuma, e aí o que aconteceu? Causou essas rachaduras aqui, né, no solo, a erosão. O uso descontrolado de pesticidas
pode provocar severos danos ao ambiente, poluindo os solos, os rios e as águas subterrâneas, o que pode afetar todos os tipos de vida. As queimadas, mesmo proibidas, ainda são utilizadas por alguns agricultores para limpar o terreno e ser plantado, o que gera gases que afetam a atmosfera e empobrece o solo. Outro problema ambiental causado pela pecuária e a compactação do solo pelo peso dos animais, que impede que a vegetação volte a se desenvolver. É muito importante reduzir os impactos ambientais causados pela atividade agrícola para garantir o futuro das próximas gerações. Certo? Então, nós vamos parando por aqui a nossa aula de hoje. Fica aí a reflexão sobre os cuidados que nós precisamos ter com o meio ambiente. Obrigada, pessoal. Se cuidem. Tchau!